se eu pego meu dinheiro e invisto na empresa A, eu estou deixando de investir no mercado de capitais, no imobiliário, na empresa B, na empresa C. Isso é custo de oportunidade. E o investidor, o acionista, ele está todo o tempo olhando para isso. Está valendo a pena continuar deixando meu dinheiro aqui? E o empreendedor, ele vai com a paixão que todos nós temos, com o propósito muito forte, e ele esquece de olhar que, para continuar colocando o dinheiro ali, inclusive ele, se for ele mesmo o patrocinador daquilo, o investidor, tem que valer a pena. Tem que dar retorno. Se não dar retorno, vai morrer. Então, vale a pena para essa empresa, e eu ouço também isso muito. Tô trabalhando pra caramba e não gera retorno. Quer fechar? Poxa, se ele tivesse cuidando de finanças, ele não ia chegar nesse ponto. Olá, eu sou o Kaká. Olá, eu sou a Mari. E esse é o Start Growth Talks, o podcast que tem como objetivo ajudar você, a empreendedor que está nos vendo ou ouvindo, a chegar mais rápido no seu próximo nível. E aí, qual que é o seu próximo nível? Né? Esse é o objetivo desse podcast, ajudar você em tópicos. E hoje a gente trouxe um tópico bem interessante para falar aqui, né, Mari? Porque a startup ela não quebra só por falta de vendas, né? Muitas quebram por má gestão financeira, né? Então, porque não tem previsibilidade, por não entender de números, por misturar o crescimento com desorganização, né, Mari? Não gostar, né, de não finanças. Não gostar de números, não entender de planilha. É isso aí, é isso. A pegada de hoje vai ser essa. Fazia algum tempo, a gente comentou nos bastidores que a gente estava procurando alguém especialista que a gente pudesse trazer aqui para trocar essa figurinha com todos os empreendedores. Porque para nós é muito, mas muito importante e todo empreendedor deveria ter esse skill ou ter alguém que pudesse ter esse skill junto, que pudesse cuidar da maneira necessária, né? Porque todo empreendedor precisa ter combustível, que é a finanças, para poder nascer, crescer em todas as fases dela. E por hoje a gente chamou uma amiga muito especial. Obrigada, Eneli, por ter aceito o nosso convite de vir aqui falar, trocar, levar um pouquinho da sua experiência, que é uma bagagem enorme, assim, impressionada com o currículo dela. Ela vai se apresentar, eu prefiro que ela se apresente para contar um pouquinho Se ela não se apresentar direito, eu vou falar aqui, porque são 25 anos, né, de experiência nisso, né? Caraca! E ela tem uma pegada tecnológica também muito legal, então tem tudo a ver com a gente. Então, gente, espero que vocês, né, curtam, sigam com a gente aqui esse podcast. Eneli, seja muito bem-vinda. Se apresente, por favor, para todos. Primeiro, bom dia. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. Imagina. Eu sei que, como se fosse na casa de vocês, vocês estão me recebendo aqui. E a confiança eu agradeço muito. Espero retribuir à altura. Gente, vamos lá. Falar um pouquinho para vocês de quem eu sou. Eu sou Eneli Guimarães. Sou uma CFO que tem 25 anos de carreira em finanças. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu comecei de baixo. Eu comecei como jovem aprendiz e passei por todos os cargos dentro de finanças, assim como em todas as áreas. Eu tive um pezinho muito mais na controladoria e na gestão estratégica de finanças. Então, o meu contato com conselhos começou muito cedo, já desde a minha entrada no mercado. Mas eu passei nas 3 grandes áreas de finanças que a gente chama. A primeira delas é controladoria FP&A, onde está a performance, a parte estratégica. Passei pela área de tesouraria, que é onde tem toda a estrutura de capital e gestão do dinheiro no fluxo de caixa. E na área de contabilidade tributário, que não é menos importante. Cada uma delas em finanças tem um significado e um objetivo. Então, em finanças, eu transitei em todos os lugares e em todas as posições de entrada até a mais estratégica e hoje numa atuação em conselhos também. Tenho bastante orgulho de dizer que contar isso, porque também é uma forma de inspirar as pessoas de como, né, tem como chegar estudando, trabalhando, né, com dignidade. E desse tempo de 25 anos, 70% foi em multinacional, e teve uma diversidade de negócios, e isso foi muito rico para o meu currículo. Então, eu trabalhei desde óleo e gás, indústria automotiva, até empresa de suco de laranja que exporta. Então, essa diversidade de olhar para indústria, olhar para serviço, olhar para startup,
olhar para uma empresa extremamente mais conservadora, trouxe ali um olhar de finanças que hoje nós trabalhamos com uma metodologia que é própria, que é muito disso, independente do tamanho da empresa e do que ela faz, existe algo, uma ciência mesmo em finanças, Sim. que é aplicável e que tem como a gente Mas trazer é isso valor. que eu quero saber. Mas você comentou agora brevemente, se você quiser falar sobre a tua consultoria, então a Nele também é empreendedora, obviamente, Sim. com a própria empresa dela. Há quanto tempo? 5 anos agora. 5 anos. Não, e ela não falou, né? Empreendedora, conselheira, ela falou, mas ela falou que ela já escreveu livros de gestão e liderança feminina para finanças também, né? Então antes da gente entrar Hashtag orgulho dessa Hashtag. mulherada. Né? Antes da gente entrar na parte de falar de finanças, que é uma paixão até natural. Você tá falando comigo, eu vou falar coisas de finanças, essa é natural. Vou falar um pouquinho da minha vida como um todo, né? Então, eu sou uma mulher, sou mãe de 3 filhos. A Júlia tem 17, a Giovana 13 e o Felipe tem 6 anos. Isso também é um super aprendizado todos os dias pra mim. Nem porque me fale. são gerações diferentes, né? E hoje eu já me sinto, às vezes, old school com meu filho de 6 anos, porque ele nasceu no modo 100% digital. Então, é um desafio também, mas é muito legal. Tenho um perfil que atua muito com liderança feminina no Brasil e fora do Brasil. Então, eu sou tanto mentora para mulheres, quanto mentora de empresas e de líderes em geral. Então, eu trabalho em algumas frentes, faço trabalhos voluntários. Então, hoje, cerca de 30% da minha agenda é para democratizar finanças, é para que o acesso da informação de finanças chegue às pessoas de maneira descomplicada. Então, eu tenho um papel muito social de traduzir o financeiro para uma linguagem prática e aplicável, tanto para a pessoa física quanto jurídica, porque eu acredito que finanças é libertação. Através da autonomia financeira, Não tenho dúvida disso. nós conseguimos realizar os nossos sonhos, a gente consegue viver o nosso propósito de vida, aquilo para o qual a gente nasceu nessa terra, e a gente consegue produzir e ter dignidade. Então, finanças é importante para a pessoa, para a empresa, para todos nós, é O independente do respeito objetivo. ao dinheiro, né? Que você está comentando. E aí, aqui no Brasil, tem verdadeiro. algo muito particular, que é a herança social, histórica, que a gente carrega em relação a pensar que dinheiro é sujo, de que dinheiro é errado, de que ter dinheiro é ruim, de que o rico, quando a gente fala assim, o milionário, a gente está afastando isso de nós. E não. Na verdade, a educação financeira, eu sou muito defensora da educação financeira, deveria ser uma das bases da nossa vida, assim como os nossos outros valores, porque todos nós queremos ter uma vida digna, né? Independente de ser rico ou de não, mas nós temos que ter dignidade para viver, para trabalhar, para sustentar nossa família, para colocar uma empresa de pé, se esse for o nosso desejo, ou para entregar um produto e serviço também. Então, Começa no pensamento, né? Nele. total, É isso totalmente. Aí, E tem muito daí uma questão de viés consciente ou inconsciente que a gente carrega conosco, que está ligado com a história da nossa família, com a história do nosso país, com a cultura e o contexto que a gente está inserido, né? De toda hora tá falando, lava a mão porque o dinheiro é sujo, né? Tudo isso vai ficando impregnado aqui dentro e quando a gente está liderando uma empresa, tomando decisões, isso vem. A gente querendo ou não querendo, a forma como a gente pensa sobre o dinheiro aparece ali nas nossas decisões. Então, é Perfeito. sobre isso que eu falo. Que legal. Hoje também unindo essas duas coisas, né? Porque eu não acredito que existe um ser diferente. A Nele, que é empreendedora, é uma pessoa, a Nele, que é pessoa física, é outra pessoa. Eu sou a mesma pessoa integral, atuando em responsabilidades diferentes, papéis diferentes. Mas não muda Legal. quem eu sou aqui dentro. E o que eu sou aqui dentro é o que determina como eu faço as coisas, né? Como eu ajo e o que eu tô movimentando. Então, eu sou essa pessoa. Nasci no Acre, moro em Curitiba desde os meus 4 anos, ou seja, tô quase fazendo No 40. Acre? No Acre. Você sabe que a primeira pessoa que eu conheço que vem do Acre? Nos bastidores Ai. eu falei isso pra ela também. Todo mundo fala Gente, assim, o deixa eu te Acre beliscar. existe! O Acre existe, sim, o Acre existe, são uma prova disso. Ai, que legal. Gente, a gente vai conversar aqui então, a gente vai começar por 3 blocos, né? A gente vai falar aqui o básico que toda startup pode ter, como estruturar antes de crescer e a eficiência, decisões e mentalidade financeira. Então, Enele, muita gente só lembra de finanças quando o dinheiro acaba. Tanto pessoal, como você falou, que é essa educação financeira, mas a gente está falando de startup aqui, de empresa, né? Então, na sua visão, qual que é esse mínimo essencial que toda startup deveria estruturar no começo, assim? Vamos começar ali do começo para ajudar esses nossos empreendedores ali. O que ele precisa olhar? Em que momento? Me fala um pouquinho disso, da sua visão, da experiência. Eu vou ter que parafrasear algumas coisas aqui para chegar onde eu quero chegar, mas eu quero começar falando que empresas são feitas de pessoas.
E a pessoa que está liderando essa startup, a pessoa que está tomando decisão, ou as pessoas que estão tomando decisões, o primeiro passo é, como eu penso sobre o dinheiro? O que eu penso sobre finanças? Se eu sou uma pessoa que odeia finanças e que acha que finanças é para o outro, não é para mim, tem um problema instalado. Seja eu se eu for conselheiro, se eu for o founder, se eu for o executivo que está à frente da operação comercial, o que for. Então, eu preciso dessa reflexão do como eu penso sobre dinheiro. Se eu afasto o dinheiro, se eu acho que finanças é chato, que planejar é chato, que controlar é chato, eu tenho um problema. E eu vou ser um empecilho para minha empresa crescer. Então, esse é o primeiro ponto. Eu preciso me aproximar de finanças, tirar uma cortina, uma fumaça que tem, porque realmente, talvez historicamente também, finanças tenha sido essa área que foi colocada como um lugar inatingível, que é só para quem é assim ou é assado, e não é. Finanças deveria ser de todos e para todos. Então, esse é o primeiro passo que eu gostaria de falar. Segundo passo, passei por isso, né? E aí posso começar a ter um relacionamento com finanças. É planejamento. O primeiro passo de finanças é planejamento. Então, se eu sou o dono, fundador, ou se eu estou aqui na cocriação dessa startup, eu preciso pensar sobre como eu vou vender, como eu vou comprar, né? Que tipo de cliente que eu vou atender, qual vai ser o prazo de pagamento que eu vou dar, como que eu vou receber dele. Isso tudo é finanças, gente. As pessoas acham que isso é comercial, que isso é produção, isso é finanças. Isso é totalmente finanças. De onde vem o dinheiro para a gente começar? E esse dinheiro vai até quando? Isso é planejamento. Eu tenho um aporte aqui, seja de um fundo próprio ou seja de terceiro, né? Seja do meu recurso ou seja de terceiro. De onde está vindo o dinheiro? Esse dinheiro, com o planejamento que você tem de estratégia de operação, ele dura até quando? Quando eu vou precisar novamente de dinheiro? E quanto será? Aí, da onde que eu vou tirar? Então, isso é planejamento. Então, depois da conscientização a respeito de finanças, primeiro passo é planejamento. O segundo passo é o acompanhamento. Eu tenho que estar... Finanças é dinâmico. Assim como toda a economia, assim como tudo que acontece na nossa vida é dinâmico. Eu acordo hoje já com um monte de notícia que aconteceu fora do Brasil e dentro do Brasil, na minha empresa, no meu mercado, mas também fora. E isso impacta as minhas decisões financeiras. Né? Então, eu preciso desse olhar atualizado constantemente. Dá para eu fazer um orçamento em agosto, setembro desse ano para o ano de 2026 e só revisitá-lo em junho do ano que vem? Pega o exemplo de quem fez o orçamento ano passado, né? No agosto, setembro do ano passado e viveu esse ano. Olha quanta coisa a gente viveu. Ainda mais o dinamismo, a dinâmica que é uma startup, a dinâmica que está hoje o mundo, né? Sim. A IA todo dia tem novidade agora. Todo dia. Como Eu é que acho você que vai até- atualizar isso só daqui 6 meses? Inclusive, a dinâmica das estratégias, né? No nosso caso, né, Mari? A gente toda hora criando estratégia nova para vender mais. Essa dinâmica estratégica afeta o financeiro. Totalmente. Porque ou eu vou arriscar gastar mais para ver se eu consigo chegar lá, ou agora eu vou segurar porque não cheguei e tenho que segurar, né? É muito dinâmico, né? Por exemplo, 2 questões desse ano, assim, que estão na mesa de todo tomador de decisão são todo esse contexto geopolítico, todo ele, que tem aqui, meu Deus, a gente poderia gravar um podcast só para falar disso, né? Mas todo esse contexto, e vamos pegar o mais recente agora, a questão do tarifaço. Qual o impacto isso tem para minha startup? Como que isso me afeta? Gente, e afeta todo mundo. Tem gente que fala assim, afeta só quem tem importação e exportação. Não, afeta todo mundo, porque a gente consome de alguém. Que com certeza esse alguém foi afetado de alguma forma. Exato. E no ciclo, no ecossistema da economia e de finanças, nós seremos afetados. Tudo vai ficar mais caro, né? Tudo, talvez eu exagerei, mas assim, muita coisa vai ficar mais caro. E coisas que às vezes são insumos para nós vão afetar o nosso A negócio. Então, reforma esse é um ponto. tributária que tá chegando aí Reforma daqui a pouco. já tá aí, já né? tá nos Janeiro de contratos. 2026 já tá aí, né? Então, tem coisa que já tá atrasado para fazer. Por exemplo, quem vai virar sistema já tá muito apertado. Desculpa, mas eu, em toda a minha jornada, nunca vi virar um sistema com qualidade em 6 meses. Não vira, você não vira. Vai ficar resquício. E que resquício que vai sobrar onde? Vai refletir aonde? Na operação, no atendimento ao cliente, na entrega ao cliente, na produção. É ali que vai dar BO. Então, outro ponto importante desse ano. Tudo que aconteceu da IA, o avanço que aconteceu da IA esse ano. Não que a IA não surgiu esse ano, né? A IA já é muito antiga, nem vou entrar nesse critério, mas o que aconteceu de fato de transformação efetiva esse ano foi absurdo. E o que a gente vai viver ainda até dezembro é muito mais. Se as empresas não revisitarem o planejamento,
olhando, falando, tá bom, isso tudo que aconteceu de atualização em IA esse ano, como isso afeta meu modelo de negócio? Se afeta teu modelo de negócio, afeta finanças. Então, eu preciso revisitar o meu planejamento. Por isso, ele é vivo e dinâmico. Não dá para você construir um planejamento financeiro e achar que ele vai servir. Então, eu Vai sempre falo assim, perdurar. tem uma certeza só, que todo planejamento financeiro vai ter erro, variação. E que bom que tem. Agora, a pergunta é, como que nós estamos nos preparando para absorver e lidar com esses impactos de variação? Uhum. Então, se eu sou uma pessoa que está longe de finanças, eu vou apanhar. Vai. Eu vou apanhar, porque eu simplesmente não vou ter uma estratégia, não vou ter um plano B, um plano C, não vou ter um mapeamento de riscos e oportunidades, porque nem para todo mundo é só risco. Por exemplo, agora com a questão do tarifaço, tem muita gente que vai ganhar dinheiro com tudo isso que está acontecendo. Porque tem quem chora e tem quem vende o lenço, né? Isso é real. Sempre tem oportunidade. Oportunidade. Se você não está atento para isso, inclusive do olhar financeiro, caramba, você já está perdendo competitividade. E é isso que é o ponto que eu sempre gosto de trazer para empresas menores. É sobre competitividade. E quando eu estou falando disso, é sobre eu existo, continuo existindo, sobrevivendo ou não. Tem espaço para mim ainda ou não? Essa é a questão. Então, finanças é esse olhar, né? De primeiro eu me aproximo, depois eu planejo. Eu tenho que refletir em finanças, precisa refletir em todos os papéis financeiros a minha estratégia. Uhum. Comercial, de posicionamento, meu cliente, qual que é o período que eu quero receber, que eu quero pagar. Tem que também estar refletido ali dentro a forma como eu quero inovar. Então, eu costumo dizer assim, se não tem budget alocado para inovação, esquece, a inovação não vai acontecer. Ela nunca vai. Não vai gerar. Se não tem budget alocado para desenvolvimento de pessoas, não vai acontecer. Não, porque vai chegar na hora e não vai ter grana. E o pior é que sabe o que a gente vê? Não tem grana alocada para marketing e vendas. Como é que cresce? Né? Mas então, Zero. assim, a gente já entendeu o que é gostar, porque gostar vai fazer todo esse movimento de procurar, de ver, de buscar inovação, entender inovação para esse gostar. Fazer as pazes com o dinheiro, né? Esse gostar. Isso. Fazer E esse as gostar pazes. muitas vezes vem que nem eu. Eu gosto de controlar as minhas finanças pessoais na planilha, né? Eu adoro e faço isso há muito tempo, né? Eu tenho centros de curso, etc. Então eu gosto, né? E aí eu tenho que planejar, ou seja, saber planejar. Né? Então, aqui é o segundo pilar que você trouxe. E depois acompanhar é fazer os forecasts da vida. Né, Às Mari? vezes, a pessoa da startup, ela é boa de planejamento. Mas ela acha que planejamento é operação. Ela não vincula que planejamento também é finanças. E é estratégico. Então, ó, resumidamente, dentro aqui de finanças, precisa só consolidar tudo que está aqui de comercial, de produto, de marketing, de pessoas, consolidar tudo isso. Isso é o planejamento financeiro, né? É a minha estratégia aqui. E por isso que eu falo assim que finanças é um ponto estratégico extensível, porque uma pessoa que sabe interpretar integralmente, assim, né? E também junto, um balanço, uma DRE e um fluxo de caixa, eu consigo desvendar os mistérios da sua empresa. Aham. Do passado, quando eu olho o passado, do presente e do futuro. Eu sei para onde você está caminhando quando eu sei ler tuas Lindo. finanças. Então, como que eu fico... Gente, é até difícil de falar para mim, porque eu fico, assim, absurdada quando eu pego donos de empresas, acionistas ou mesmo conselheiros, executivos que não dominam finanças. Porque, poxa, como que você está tomando decisão? Então, você está olhando com meia perna. Você tá faltando informação, e finanças é isso, ela traz dados estratégicos para a tomada de decisão, para que o teu negócio prospere, para que a tua empresa cresça, para que você venda mais, para que você produza melhor, né? E não é reduzir custo, mas é como que eu presto um serviço com mais eficiência. Isso é competitividade. Isso é se eu voltar no mercado, se o cliente vai comprar de mim ou do outro. Uhum. Porque isso reflete em preço. Ou seja, finanças não é chato. Eu só preciso entender como que isso gera valor para o meu negócio. A partir do momento que eu entendo, poxa vida, aí eu me aproximo e aí a gente começa a fazer amizade. Boa. E você comentou algumas coisas já, mas quando você se refere aos empreendedores que você já viveu, né, nessa tua longa jornada, quais são os erros principais, assim, que você citaria, financeiros, que esses empreendedores ou esses líderes que estão puxando essas empresas estão cometendo? O desconhecimento é o primeiro e é o maior, tá? A ignorância mesmo sobre o tema. Uhum. Porque eu costumo dizer que finanças é como a medicina, preventiva ou corretiva. Então, tem gente que chega para finanças com uma dor,
latente no pronto-socorro, acabou a grana, o que eu faço? Se eu não tiver dinheiro, vou ter que fechar a empresa, né? E tem gente que chega, quero crescer e quero estruturar e quero crescer bem, não quero morrer, eu sei que caixa mata. As pessoas são esses os caminhos. Então, o que eu identifico nesses perfis diferentes? Primeiro, o desconhecimento. Segundo, olhar parcial. Então, tem gente que vem da área comercial. E aí, ele acha que finanças é sobre faturamento. Se eu tô cuidando da receita do faturamento, tá tudo bem. Só que ele tá esquecendo de todo o resto. Então, finanças é um conceito que traz a integralidade de tudo que acontece na empresa. E não só uma área ou não só uma linha. Finanças nunca é uma perspectiva. Inclusive, em finanças, a gente nunca olha só um indicador, só um ponto de vista. É a combinação de várias coisas que a gente olha em finanças. Isso que traz um diagnóstico. Então, quando o empreendedor tá de olho só na margem, só no faturamento, só na receita líquida, ou mesmo que seja só no nível de produção, quanto no MVP, no time, não importa. Se ele estiver olhando só um ângulo, ele vai errar. E eu vejo muito isso. Gente que, não é nele, mas tá aqui, eu sei quanto eu tô faturando. E aí chega com aquela pergunta assim, por que eu tô crescendo em faturamento, tô vendendo e nunca tenho caixa? Porque tá vendendo errado. Né? E aí são perguntas muito simples de ver quando você olha a combinação da DRE, que é o demonstrativo de resultado, né? Demonstração do resultado do exercício. Ou seja, a DRE fala sobre performance, resultado, lucro, prejuízo. E eu tenho um outro que é o fluxo de caixa, que ele fala sobre sustentabilidade de grana, dinheiro. Se eu olho só faturamento e receita, eu tô olhando o quê? Resultado. Mas eu não tô vendo se esse resultado tá gerando dinheiro para eu continuar o quê? Reinvestindo em serviço, em produto, entregando. Então, eu vejo muito isso. Empreendedores que olham um lado. Então, ele tá muito de olho no comercial, porque talvez é a área que ele domina, ele tá de olho no comercial. Ou ele tá muito de olho na operação, no desenvolvimento de produto. E ele não tá atento às outras linhas. Só que as outras linhas importam. E o que eu vejo muito é gente que tá olhando a operação e não olha a estrutura de finanças. Por exemplo, estrutura de capital. De onde veio o dinheiro, esse dinheiro tá dando retorno ou não tá? E uma coisa é um fato. O investidor, seja o acionista ou quem for o investidor que está colocando o dinheiro, tem um conceito de finanças que chama custo de oportunidade. Perfeito. Que é, eu gosto do exemplo do casamento. Quando vocês, no Brasil, né, monogamia, quando você escolhe casar com uma pessoa, você abre mão de todas as outras opções, ou deveria abrir, né, na nossa cultura, para ficar com uma pessoa. Custo de oportunidade em finanças é a mesma coisa. Se eu pego meu dinheiro e invisto na empresa A, eu estou deixando de investir no mercado de capitais, no imobiliário, na empresa B, na empresa C. Isso é custo de oportunidade. E o investidor, o acionista, ele está todo o tempo olhando para isso. Está valendo a pena continuar deixando meu dinheiro aqui? E o empreendedor, ele vai com a paixão que todos nós temos, com o propósito muito forte, ele esquece de olhar que, para continuar colocando o dinheiro ali, inclusive ele, se for ele mesmo o patrocinador daquilo, o investidor, tem que valer a pena, tem que dar retorno. Se não dar retorno, vai morrer. Então, vale a pena para essa empresa, e eu ouço também isso muito. Tô trabalhando pra caramba e não gera retorno. Não vale mais a pena, tô exausto, não durmo, minha vida é 24 horas na empresa, porque empreender é sobre isso também. E não tá gerando grana. Quer fechar? Poxa, se ele tivesse cuidando de finanças, ele não ia chegar nesse ponto. Então, esse é um cuidado, assim, nunca é um olhar só, né? Nunca pode ser uma área só. Eu preciso olhar a integralidade. E eu preciso integrar, dentro de próprias finanças, as áreas que são core. Então, o comercial, como eu vendo, qual é a minha estratégia, quem é meu cliente, tudo isso que tá aqui. A parte de operação e desenvolvimento, se é uma empresa de tecnologia, desenvolvimento, mas se é uma produção, a produção, enfim, né? E aqui também entra como eu compro. Que quem produz algo, a parte de compras é muito estratégica, Sim, né? sim. E não menos importante, mas como que eu tô cuidando das pessoas? Pessoas e sistemas, processos, né? Isso aqui é estratégico também. Então, se tudo isso aqui eu não olhar em conjunto, eu vou ter gargalo. E aí eu vou ter problema financeiro. Esse então, é um erro. Eu vejo isso muito. Eu adorei a correlação de casamento com a questão. Adorei. É sobre isso. É o dinheiro e a oportunidade. É a oportunidade que você está investindo. E aí, hoje em dia, quando você olha para esse percentual, né, da Selic,
que está alto, captar dinheiro está cada vez mais difícil. Os empreendedores estão sendo cada vez mais exigidos no sentido de apresentação, de preparo, de cuidado, para poder entregar uma boa informação e convencer esses investidores para poder colocar dinheiro e ser a boa opção, a melhor das opções. Você está deixando de investir em outros lugares para colocar dinheiro naquele negócio. E aí acaba esquecendo do que você comentou na primeira observação também, que é acompanhar para poder fazer com que esse investidor ele receba os relatórios, as informações de como que está andando a empresa dele. Tem muitos que esquecem, nem sequer enviam esses relatórios. E aí o investidor acaba... É o dinheiro de uma única via. Eu só coloco uma vez. Eu não vou ajudá-lo novamente. Desse ponto de vista, o empreendedor tem que pensar assim: eu gosto muito de fazer isso todo o tempo, de me colocar do outro lado da mesa. Se eu estivesse investindo, como que seria? O que eu ia olhar? Mas também tem uma coisa, eu não estou competindo só com as outras startups que fazem o que eu faço. Eu estou competindo para aquele dinheiro, para aquele aporte, com várias outras coisas do mercado. Sim. Tem que fazer sentido. No caso da Selic, por exemplo, poxa, 15%. Então tem que ser isso mais o quê para fazer sentido, sabe? Então, quando eu olho para isso, eu lembro de eficiência, competitividade e eficiência. Eu tenho que ser atrativo. Se eu não for atrativo, não vão colocar dinheiro aqui, né? E sem recurso, gente, não tem como fazer nada. Não tem magia. E o duro, né, que essa atratividade começa nessa planilha financeira, que é onde nós investidores olhamos, né? Então, você trouxe uma questão desses erros, né? Que estão, na verdade, sempre neste mundo de startups que a gente vive. A gente vê muito isso que ela falou, né, Mai? Bastante. Ou não conhece, ou não gosta, ou não entende, ou só olha para um lado, né? E aí, E, infelizmente, tem alguns que são tudo. Tudo junto, exatamente, né? exatamente. Não gosta, não interessa, não faz e não vai atrás. Exatamente. E é isso que eu ia falar. Com tudo isso, ainda tem os outros problemas da startup, né? Porque a gente tá começando ali um negócio, né? Tá começando a faturar, né? Tá começando a sair ali 20, 30, 40, crescendo o MRR ali, né? Que é o mínimo de governança, então? Sabendo da primeira e segunda pergunta, né? Que é gostar e erro, né? Mas qual que é o mínimo dessa governança? O que é essa prática que esse negócio inicial tem que começar ali nele? A pensar, a estruturar. Porque é difícil pro empreendedor, às vezes ele é um cara tecnológico, ou ele é um cara comercialzão doido que vende pra caramba, né? Então tem esses perfis, né? Como é que ele tem, qual que é essa governança mínima que ele tem que se preocupar? Além de receber ali da contabilidade, né? O demonstrativo dele lá. Qual que é o mínimo dessa governança, né? Isso a gente pode chamar de governança, inclusive, como pequenininho, né? Podemos Porque chamar. muita gente pequena, desculpa o disclaimer, mas muita gente pequena fala, não, governança não tá na hora de pensar em governança, né? Eu sou uma startupzinha São muito pequenos ainda. Eu amo essa pergunta, primeiro porque me dá a oportunidade de falar sobre o conceito de governança. Então, vamos começar daqui. Nem combinamos essa, hein? Vamos começar deste ponto. Governança não é o conselho grandão, administrativo, daquelas pessoas que ganham cada um 30 mil, 40, 50 mil para estar uma hora ali na empresa. Ou não é o ritual de ter uma intranet com todas as políticas e alçadas de aprovação. Não é isso. A governança em si, ela é a combinação, essa estrutura de todas as ferramentas, mecanismos, políticas, procedimentos que a empresa tem. Ela é esse arcabouço de junção de dados e informações, até da estratégia, de como vai funcionar essa empresa. Então, a governança ela é um mecanismo também de proteção, mas ela é um mecanismo de estratégia. Gosto de começar daqui. Isso significa que não importa se eu estou começando, se hoje é meu dia 0, 1, ou se eu já sou uma empresa centenária. Governança importa do início ao fim. Inclusive, quando uma empresa está encerrando, também tem processos de governança. Governança é interna e é externa. Eu preciso reportar para stakeholders, seja eu pequeno ou não, né? Quem é pequeno para o dono, tem um dono, tem alguém que está colocando um dinheiro ali para sua empresa existir. Ainda que ela seja uma instituição, uma associação ou uma ONG, tem algum investimento para que aquela operação rode. Então, externo e interno. Tem
ou colaborador, ou cliente, ou parceiro, fornecedor, enfim, ela tem um funcionamento. Isso é governança, tá? Então, vamos partir disto. Para toda empresa de qualquer negócio, de qualquer tipo, como eu disse, inclusive ONGs, empresas que não estão visando o lucro em si, mas que devem dar lucro para continuar entregando e alcançando pessoas com o seu impacto social, precisam de ter governança. Partindo deste ponto, vamos para a sua pergunta, né? Como que eu faço para começar? Por onde que eu começo? Tem que começar desdobrando esse planejamento. Então, assim como eu tenho um plano de negócios, inclusive o plano de negócios, ele tem um viés que é uma parte de finanças, precisa ser feito. E na vida eu gosto de olhar para a natureza como um grande exemplo. Você não vai nascer um bebê. Você pode ter IA, você pode ter o que você tiver de tecnologia, mas um bebê não vai nascer com menos de 9 meses, pode nascer prematuro, com 7, 8, mas ele vai precisar viver os processos da formação dentro da barriga da mãe. Uma semente não vai plantar e, de repente, vai ser uma árvore gigantesca. Não, ela vai viver processos. Empresas também vivem de processos. Existem processos que precisam ser respeitados. Se você queima a largada, se você pula etapas, lá na frente você vai ser cobrado por isso, vai ter problema. Então, nele eu não gosto, não quero, não entendo, não vou fazer. O mínimo que você pode fazer é chamar alguém que entenda para ser seu parceiro de alguma forma. Tem várias formas de fazer. Pode ser com equity, pode ser com parceria, pode ser com troca de trabalhos, enfim, pode ser N modelos, consultoria, até voluntariado, mas tem várias formas de fazer. Traz alguém que entenda para fazer, porque é importante. É um dos pilares de sobrevivência da tua empresa. Assim como o comercial sem vender a empresa não existe, assim como produzir ou desenvolver não vai existir. Finanças é isso também. Então, esse passo é importante. Eu preciso dobrar no meu planejamento, né, no plano de negócios, como vai ser finanças. Então, eu vou ter um processo de contas pagar e receber? Vai ser digital? Não vai ser? Qual vai ser o prazo? Eu tenho análise de crédito? Não tenho? Eu vou assumir mais risco ou menos risco? Eu sou uma empresa mais conservadora, mais ousada? Isso vai se refletir em finanças. Essas conversas precisam acontecer ali, quando está nascendo. E continuam constantemente com a evolução do negócio. Não, agora a gente tem um pouquinho mais de apetite ao risco, porque a gente tem um pouquinho mais de estrutura para aguentar também. Então, é outro momento. Legal. Revisita e atualiza. Isso é essencial. Falando das demonstrações financeiras, o que é essencial desde o início? Caixa. Fluxo de caixa. E finanças não pode ser aquela área que olha no retrovisor. Finanças é a área que tem que estar olhando lá na frente. E aí, o céu é infinito. Estudando cenários, fazendo modelos ali. Mas se eu vender mais do produto A, como é que fica? Mas se eu colocar mais pessoas, como é que fica? Se eu aumentar mais um turno, como é que fica? Se eu entrar para competir mais agressivo e baixar o preço, minha margem aguenta? Qual que é o meu ponto de equilíbrio? Tudo isso é finanças, gente. Então, assim, começar a fazer estudos, cenários, também é uma forma de trazer para discutir com o time, com o comercial, com a produção, com o marketing, com quem for. Perfeito. Então, esse desdobramento, quando fala assim, de todos os três, balanço, DRE e fluxo de caixa, qual que eu não posso abrir mão? Caixa. Porque no caixa também, de uma certa forma, você traz o teu planejamento de vendas, Perfeito. Você traz o teu planejamento de custo, você traz o teu planejamento de despesa e você tem ainda o adicional, que é a parte financeira. De onde vem a grana, quem que tá colocando dinheiro, quanto de juros eu pago, tem receita ou tem despesa financeira, né? Qual que é o retorno que tá dando? Então, se tivesse que escolher só um, eu escolheria o caixa. Mas a DRE é muito importante também. Então, eu não digo para escolher um. A DRE tem que ter um cuidado muito especial com ela, porque ela tá falando de performance. E quando eu perco performance, eu perco geração de caixa. Você tocou num ponto que eu vejo muito acontecer também com os empreendedores, é a falta dessa definição. Quando você fala de antes de fazer o fluxo de caixa ou decidir se você vai ser um pouco mais ágil, se você vai ser mais agressivo, se você vai ser menos agressivo, se você vai com calma, se você vai acelerado, isso tudo está num MOU. A gente fala, né? Faça um MOU. A maioria dos empreendedores que nascem acabam não fazendo e é uma coisa assim tão estrutural, necessária para, principalmente quando tem sociedade juntos. Porque quando está nascendo essa empresa, você tem que decidir juntos. Como que vocês serão? Quais são... Identidade, né? A identidade, qual que é a mentalidade, qual que é o conceito da tua empresa? Onde que vocês querem chegar? Por que vocês querem isso? Qual que é o propósito dessa empresa? Além de ganhar dinheiro, porque tem que ser rentável? Sim, mas
Por que vocês estão fazendo isso? O que faz você levantar todos os dias da sua cama e ir trabalhar e ficar 24 horas, como você comentou? Porque é real, o empreendedor acaba trabalhando de horas a fio e tá tudo certo, porque é assim mesmo, e se não for assim, acaba que a empresa não evolui. Então, até onde, né? Você tem que debater o tal do MOU. Gente, tem muitos exemplos na internet. É só procurar MOU na internet, no Google. Vocês vão encontrar vários modelos que fazem esse debate antecipado, essa definição de como que você será, para daí você trazer, olha só, tem tudo a ver com a conexão que a Eneile falou de fluxo de caixa. Como é que eu estruturo isso daqui? Porque não adianta você colocar números, o papel aceita tudo. Sim. O Excel também. Sim. Eu quero fazer para tangibilizar, né? Porque eu não gosto de ficar falando assim só. Eu quero que a pessoa consiga fazer links e entender o que eu tô falando. Quando a gente pega, por exemplo, a parte do marketing, a parte de estudo de posicionamento, e vamos falar de uma coisa bem simples, assim. Se eu vou ser uma empresa que vai atuar por custo, ou se eu vou ser uma empresa que vai atuar por diferenciação. E às vezes eu tô em dúvida ainda. Poxa, simula isso em resultado, joga no caixa pra você ver como que você se comporta. Às vezes você vai ter uma estratégia híbrida. Num primeiro momento, eu vou trabalhar mais tanto tempo assim, e daqui a pouco, porque daí o meu caixa aguenta e eu consigo, enquanto isso, ter uma estratégia de ir suportando, gerando caixa pra eu ir pro modelo que eu quero. Então, é isso que eu queria trazer. E tem coisas tão simples, assim, que eu acho que hoje as pessoas, quanto mais a gente tá avançando em tecnologia, eu vejo a gente over, assim, de informação. São tantas coisas acontecendo e a gente está esquecendo do básico. E o básico precisa ser feito. O arroz com feijão precisa ser feito e bem feito. E a gente tem coisas tão simples ainda de gestão que não fazem. Por exemplo, uma análise SWOT. Faz isso com olhar financeiro. Quais são os meus riscos em relação ao mercado, em relação a perder venda, em relação à concorrência, em relação à inovação? Quais são as oportunidades que eu tenho também dessa mesma perspectiva? E reflete isso para a grana, transforma isso em dinheiro, isso é finanças. Essa é a magia. Como que isso impacta aqui, na DRE, no caixa? Então, falta isso, eu sinto essa falta, sabe? Lá na empresa a gente usa muito dessas metodologias, como, por exemplo, o CIPOC. Avaliação de entrada do fluxo, o que eu gero no meio como produto e para quem vai. Isso também é sobre finanças. Como que o meu processo inteiro, a cadeia da minha empresa funciona e finanças se comportam meio tudo isso. Poxa, é muito importante eu saber se eu vou dar um prazo de pagamento para o meu cliente maior ou menor. Porque se eu estou financiando ele, eu tenho que colocar grana nesse começo, até eu ter suporte e gerar caixa suficiente para conseguir abarcar tudo isso na minha operação. Se não... Se eu tenho um processo invertido, se eu estou colocando dinheiro na frente, geralmente startup é isso. Geralmente startup está colocando para desenvolver, até que ela ganhe espaço e robustez, casca, para daí sim ela cobrar mais. Então, essa estratégia é caixa, isso aqui é sobre dinheiro, é sobre grana, não é sobre só o modelo operacional. Ah, que delícia. Eu acho que eu vou chamar a Eneile para ser sócia. Então, porque pensa tudo que eu isso. queria que o pessoal pensasse e analisasse. É muito importante. Tem que refletir isso aqui. Eu preciso, eu não posso... Por isso que eu falei, não posso olhar só uma coisa. Eu não posso estar muito de olho só como eu vou vender ou que produto que eu vou desenvolver para vender, quem que é meu público, se eu não estou olhando finanças. Porque finanças é isso aqui tudo. Finanças não é uma coisa isolada lá para o contador. Não é. Finanças é meu. Eu que sou empreendedor preciso saber, porque tudo isso impacta. Muito legal. Lindo. Bora para a próxima pergunta. Vou ter que até respirar aqui. Quando você é chamada para ajudar as empresas que estão se preparando, né? Por exemplo, para vender ou para comprar, ou até para fazer, para crescer, ou até mesmo para fazer uma cisão. Existem vários movimentos aí de mercado dessas empresas que elas acabam tendo a necessidade, e aí é mais premente essa necessidade que a gente começou lá atrás a falar, né? Da governança, da análise financeira. Quais são os pontos, assim, que você lida dentro dessas empresas que te chamam para fazer esse processo? Primeiro que eles nos procuram no modo desespero, né? Nunca tá tudo bonito, eu preciso pra organizar. É na hora que tá na merda. Lembra do médico que eu falei? Essa é a hora do pronto-socorro. Ele chega desesperado falando... Pronto-socorro é pra ontem, ou eu preciso passar urgente e atualizar minha auditoria, fechar... Por exemplo, agora eu tô com a situação assim. Preciso fechar meu resultado de 2024, porque eu preciso entregar isso pra auditoria, porque eu preciso entregar isso pro investidor, pro meu pitch na rodada lá. Jesus, nós Então, estamos em agosto. Ele tá fechando 2024. Tem muita empresa. E não é só pequena. Tem muita empresa vivendo isso. Porque finanças não é estratégico para ele. Tá lá, ó. E aí eu falo, eu fico assustada. Eu falo, gente, como que toma estratégia, rumo, decisão?
Como que roda a empresa sem a pessoa estar olhando para finanças? Eu não consigo entender isso, mas tudo bem, vamos lá. Isso é uma dor pessoal aqui minha. Que coisa boa, né? Tem espaço pra caramba pro teu trabalho, pro teu conhecimento, né? Nessa hora, mas que dói, né? Sim. Não, mas o pior, né, Mari, é que tem uma coincidência, né? Ela fala de finanças igual eu falo do marketing, e você fala de vendas. É a mesma dor. Apaixonada e a mesma dor. E Tipo, fala, pô, mas como é que olha- o cara vai crescer se olhar pro marketing? Como é que o cara vai crescer se olhar pra vendas? E aí a finança. Ele fala, Mas meu eu Deus. vou te falar uma coisa que aí é um desabafo, tá? Oba! Vocês soltam isso se vocês quiserem. Finanças é uma área que precisa entender de todas as outras. Eu sou muito procurada por conselheiros que falam assim, Neile, eu quero saber como funciona a tua mentoria. Por quê? Porque finanças é meu ponto fraco. E aquilo me gera uma revolta interna. Sabe por quê? Porque a gente que é de finanças, a gente não pode ter ponto fraco. Eu preciso entender de marketing, eu preciso entender de comercial, eu tenho que entender de compras, eu tenho que entender de produção, eu tenho que entender de logística, eu tenho que entender da empresa. Porque tudo isso aqui é finanças. Tudo isso aqui impacta o resultado da empresa. Se ela tem lucro, se ela tem prejuízo. Se ela existe ou se ela fecha. Se ela prospera ou se ela morre. Então, gera, assim, muito desconforto quando eu ouço uma pessoa falando assim... Ah, é meu ponto fraco, eu não sei nada de finanças. Eu falo assim, caramba, então como que você tá na cadeira que você tá? Pra quem toma decisão, não tem como não entender de finanças, gente. Então, desculpa o meu desabafo, mas é verdade, assim, comercial é finanças, marketing é finanças, gestão de pessoas é finanças, tudo isso é finanças, né? Eu tenho mais dinheiro para contratar ou não tenho? Porque eu vejo muitas empresas fazendo layoff por causa de problema financeiro. Isso é pessoas. Eu vejo empresas não atingindo resultado porque não investiu em desenvolvimento de pessoas, porque as pessoas estão ainda lá em 1980. Então, não tem isso, né? Ok, fecha parênteses, Não, vamos lá. imagina. Não vemos isso, né? Não dá pra... Não, claro que não. Fecha parênteses, Nossos vamos lá. empreendedores são todos bonitinhos nessa questão. ou... Não, mas assim, eu tô aqui com uma missão pessoal também no mundo, né? Não aqui só no podcast, mas no mundo, com muito com esse propósito de descomplicar finanças mesmo, de não falar só o financês e de traduzir isso para que as pessoas possam se aproximar de finanças e possam viver finanças, entender como que funciona, como que é essa dinâmica, como que é essa integração. Tá bom, mas essa decisão comercial aqui, qual que é o impacto? Como que ela afeta meu lucro ou minha diminuição de margem ou meu resultado? Né? Essa decisão de operação, de desenvolvimento, de tempo, como que ela afeta aqui? Cabe ou não cabe? Tenho que acelerar para entregar mais rápido ou não? Ainda conseguimos segurar por quanto tempo? Tudo isso é finanças. E Eneile, então assim, partindo dessa visão, que a gente tá falando muito do empreendedor na cadeira e não entendendo de finanças, beleza. E aí, qual que é a hora de contratar um CFO, ou dá para crescer sem um CFO, né? Em que momento ali que ele começa a se preparar, ou qual que é uma estrutura mínima que você acha que ele tem que começar ali também, se ele não entende, se, né, ele tá na cadeira, não entendeu. Contrata um CFO, uma consultoria, um terceirizado, né, para orientar ele, qual que é o caminho? O mais legal do momento que a gente está agora, da gestão de negócios em si, é que a tecnologia e a própria diversidade de acesso que a gente tem, a globalização que aconteceu já tem bastante tempo, derrubou barreiras de conhecimento. Então, essa é uma das belezas que a gente vive hoje. É um risco, mas é a grande oportunidade que nós temos de acessar conhecimento, de acessar pessoas e de modelos de negócios diferentes. Então, antes eu tinha que ter um CFO e, às vezes, se eu era uma startup começando, eu não tinha grana para pagar um salário altíssimo, pesado de um CFO. Exato. Hoje isso mudou. Hoje eu tenho gente trabalhando por hora, hoje eu posso convidar para ter uma parte da minha empresa. Tem e outsourcing, ainda, né, de CFOs. outsourcing, tem CFO as a service. Enfim, eu tenho até como colocar essa pessoa no meu negócio com projeção de resultado futuro. Ele vem participar comigo na construção e ele vai ganhar comigo a hora que eu também estiver ganhando. Até isso hoje eu consigo fazer. Tenho no modelo conselheiro, tenho no modelo consultoria, advisor, parceiro mesmo de troca de serviço. Tem vários modelos que eu não posso fazer, que não é opcional. É ter uma empresa e não ter alguém que entenda de finanças ali. E aí, você pode fazer estratégias híbridas. Eu tenho vários clientes que fazem híbrido. Ele tem, no começo, uma pessoa com alguma bagagem em finanças operacional e que está sendo preparado para o modelo estratégico, porque ser CFO não é só técnico, é muito estratégico. Como eu disse, eu tenho que entender das outras áreas de negócio, tenho que entender de negócio, né? Não é do negócio em si, do que aquela startup faz, mas é de negócios. A minha visão precisa ser
sistêmica, precisa ser amplificada. Então, enquanto eu estou preparando essa pessoa, eu estou pagando em algum desses modelos que eu citei, uma outra pessoa que está aportando know-how. Agora, o que eu não posso é ser negligente e falar que finanças não importam e não ter alguém que entende de finanças aqui, porque eu vou tomar decisões erradas, vou, enquanto isso, queimar dinheiro, perder dinheiro, e vou perder minha capacidade de captar novamente, se eu já captei. Ou vou perder minha capacidade de permanecer existindo, né? Porque vai faltar recurso e não vai ter como aportar. Então, de alguma forma, eu preciso ter alguém que domine finanças, estratégico. Pode ser o CFO, pode ser uma consultoria, pode ser um conselheiro que vem com todo o know-how dele de finanças e entra aqui com essa estratégia, somando com as outras áreas, encaixando, porque finanças é isso, gente. Eu pego um quebra-cabeça, que é um negócio, encaixo o comercial, encaixo o marketing, desenvolvimento, pessoas, vou encaixando aqui e vejo como que tudo isso se reflete no resultado. Isso é finança, tá? Então, precisa ter alguém. Não dá para existir, independente do tamanho, sem ter alguém que tenha isso. E pode ser um modelo, graças a Deus. Isso é um ponto super positivo dessa fase que nós estamos agora do mercado. Que antes não, né? Antes eu só tinha um modelo, era um CFO e CLT, ou PJ. Agora não. Agora eu tenho um monte de coisa que, inclusive, eu vou pagar lá na frente. O cara tá trabalhando aqui, construindo comigo, com o mesmo engajamento, com a mesma força, e ele vai ganhar lá na frente, por exemplo. Legal. E o que eu acho muito arriscado, né, às vezes eu vejo empresas contratando essa pessoa, que nem você falou, operacional, achando que ela é o estratégico, né? E não traz uma consultoria como a sua, ou um advisor, ou tudo isso que você trouxe, que são os pacotes que a gente pode contratar, e fala, não, eu tenho uma pessoa ali que ele acha o meu CFO, ainda dá o nome de CFO ainda pro cara que é um operacional, que não tem a visão de mercado, de negócio, de estratégia, né? É muito duro isso, né? Às vezes ele vai trazer alguém com uma expertise mais de tesouraria, mais de gestão de caixa, e aí ele acha que só porque a pessoa conhece de contas a pagar e receber é suficiente. E não, gente, precisa desse olhar mais abrangente, que também tá ligado com como que eu cuido do endividamento, como que eu cuido da captação de recursos? Isso é estratégico. É uma das áreas mais estratégicas de finanças, inclusive. Como que eu domino o valuation? Porque a todo tempo que eu quiser, naquela outra pergunta anterior aqui do M&A, do crescimento, o CFO tá olhando para isso. Ele tá olhando quanto vale essa empresa hoje, se eu fosse vender ela. Isso é o papel da contabilidade. Todo tempo, a parte de balanço é um reflexo financeiro de quanto vale essa empresa hoje. Se eu fosse vender tudo, fechar tudo, vender tudo, no final do dia, quanto sobraria? Sobraria ou não sobraria? Vai ficar dívida. Né? Então, esse olhar estratégico de finanças, a minha empresa hoje, ela trabalha só com essa parte, só o estratégico. A gente não faz BPO de contas a pagar, de receber, de contabilidade, de fiscal, a gente trabalha só com o estratégico, porque é o que a gente sentia falta. Então, toda empresa acha que ter finanças é o quê? Eu tenho aqui um BPO de contas a pagar, de receber. Tem alguém pagando e recebendo. Não é isso. Mas eu acho que a maioria das empresas é isso. A maioria. E aí ela negligencia a estratégia, achando que tá tudo caramba. bem. Mas a hora que falta grana, ela fala, onde eu errei? Aí a pergunta, onde que eu errei? E aí eu vou emendar a sua fala com a próxima pergunta, porque é sobre decisões e sobre mentalidade financeira essa. Como é que eu sei? Como que o empreendedor que está na cadeira de empreendedor sabe o momento de investir e o momento de cortar custos? Quais são os sinais que você fala para ele como dica aí, para ele olhar? Eu sempre recomendo que todo empreendedor tenha uma página onde ele tem os indicadores core. E ainda essa semana eu estava falando sobre isso, que legal. Então, eu preciso ter um cuidado, e não é um só, lembra que eu falei? Não é o que eu tenho que ver, quais eu tenho que ver. No mínimo 5, eu gosto de colocar numa mão porque aí descomplica. 5. Boa. Receita. Preciso estar acompanhando, sabendo o que está acontecendo aqui dentro. Claro, com os desdobramentos que precisa aqui dentro. Volume, mas também a margem, tá? O mix de produto, de serviço. Então, receita. Margem em si, tá? Eu preciso de um olhar para as minhas despesas, certo? Eu preciso olhar aqui para a minha alavancagem. Esse é um ponto que eu não posso deixar de ver. E aí é simples, tá, gente? Isso aqui depois eu posso até compartilhar com vocês as fórmulas, uma planilha, o que vocês precisarem. Mas eu preciso saber a minha alavancagem. O que é a minha alavancagem? Quanto que eu tô endividado? Se eu fosse considerar uma venda agora, quanto seria? Se eu fosse pagar essa dívida agora, quanto seria? Ou preciso buscar um investidor, ou posso pegar um empréstimo, ou vou para um fundo perdido, né? Que eu acho que também é uma coisa que, se você não entende finanças, não sabe nem para onde correr. Qual a melhor estratégia nesse momento para o que eu estou vivendo, né? Curto prazo, longo prazo.
E aí tem que pensar que dinheiro tem 2 premissas envolvidas: tempo e juros. E juros fala sobre tempo. Se eu tenho como pagar mais rápido, os juros vai ser menor. Se eu preciso que o meu investidor, ou quem está colocando a grana, que é quem está patrocinando o dinheiro, leve mais tempo, o meu juro vai ser mais alto, porque eu tenho mais risco envolvido de não conseguir pagar. Então, esses 2 fatores são importantes. O tempo que eu tenho. Então, se eu estou fazendo investimento que é de longo prazo, eu vou pagar mais juros, mas a parcela pode ser que fique menor. Sim. O que cabe? O que faz sentido agora para mim? Não, mas eu vou ter uma janela que eu vou poder fazer um balão de pagamento e eu posso pagar mais rápido. É outro modelo, né? Então, tem vários artifícios, estratégias, mecanismos financeiros que a gente pode tomar para cada momento. Por isso que é importante o conhecimento de finanças. Porque aí eu sei, poxa, para esse momento, eu estou desenvolvendo um novo produto, por exemplo. Eu tenho mecanismos até governamentais de incentivo, ou não, que eu posso tomar mão. Sim. Mas eu preciso conhecer, porque em finanças é assim, ó. Eu vou pegar todas as possibilidades que eu tenho, vou colocar na planilha, vou simular e vou analisar o que está fazendo mais sentido para esse momento. E aí é onde eu faço o link, né? Que finanças tem que ser ponte entre o dinheiro e a estratégia. Dinheiro e estratégia. Tem que refletir isso. E Eneile, eu não peguei a quinta. Você falou receitas, margem, despesas, alavancagem. A quinta? Valor de mercado. Valor. Evaluation. Valuation, né? Legal. Não tem como eu estar empreendendo e não saber hoje quanto que a minha empresa está valendo. Tá? Perfeito. Porque essa vai ser sempre, o investidor sempre vai falar, vamos falar aqui de perspectiva futura, né? Porque não é só quanto eu valho hoje, mas tem coisa que está em desenvolvimento, tem carteira de cliente, tem um monte de coisa, né? Não vou entrar aqui, mas valuation. Valuation Perfeito. é importante. Preciso saber. Independente se vai buscar investimento ou se vai vender empresa, principalmente, né? Porque tem Independente. gente que não sabe calcular isso, né? Independente. Meu Deus, Não não. é uma coisa simples. Não. Vamos falar a verdade, não é uma coisa Não simples. é, mas tem um monte de modelo. Escolhe um e vai, É. entendeu? E depois contrata a Eneile, né? Pra ver a real coisa, né? E até para se comparar com o mercado, né? É, exatamente. O nosso tempo voa e a Sapucaí é grande, como dizem os cariocas, né? Mas eu quero fazer uma última pergunta até, Mari, que a gente estava conversando ali nos bastidores e a gente traz muito aqui na Start Growth, porque na nossa cabeça aqui na Start Growth, né? A nossa mentalidade é que... nossa mentalidade não. O que a gente pensa é que a mentalidade é o que faz uma empresa crescer. Então, quando perguntam pra gente o que é growth, growth pra gente é mentalidade de crescimento. Então, qual que é essa mentalidade que você acha que todo empreendedor tem que ter na finanças, né? Pra gente encerrar esse bloco aqui, né? E até assim, como é que se cria essa mentalidade? Porque eu não tenho, e aí como é que eu crio isso? Como é que eu vou buscar isso, né? Na sua visão, de uma forma rápida, com uma visão de empreendedor que tem que apagar incêndio e se descobrir, né? E também acho que você pode trazer uma visão mais, cheguei nesse nível aqui, agora posso profissionalizar. Eu vou trazer o conceito da própria neurociência. É hábito. Então, no começo, eu vou fazer com cara feia, eu não gosto ainda, não é minha paixão, ainda tá complicado pra mim. É igual Mas- academia. Igual academia, vai com frio, vai com ódio, vai sem vontade, vai sem ser legal Só e vai. Só vai. Começa. Aí você tem disciplina. Finanças é disciplina, constantemente. E aquilo vai ficando menos complicado, menos chato, menos burocrático. E você vai ganhando performance. Você não vai precisar mais de tanto tempo. E também, na questão da disciplina, se eu deixo pra fazer isso uma vez por ano, cara, vai ser muito massivo. Agora, se finanças está no meu dia a dia, se eu tô regularmente cuidando disso, não estoura. Não fica acumulado para fazer. Eu tô dominando. Eu sei quando a minha empresa tá valendo, porque eu tô de olho aqui em tudo. Nessa combinação de informações que tem aqui envolvida, né? Então, é hábito. Vem da neurociência. Então, eu preciso começar, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. É rotina. Eu implanto isso como cultura, né? Na minha empresa. E vai acontecendo. E eu vou vivendo esse processo, até que eu vou chegar ao ponto de que finanças não serão um problema para mim. Pelo contrário, ela estará na minha cultura em tudo que eu fizer. Eu tô falando de marketing e finanças, eu tô falando de comercial, eu tô falando de vendas, eu tô falando de processo produtivo, o que for, eu sei que finanças está ali. Ela tá Muito bom. incorporada, faz parte. É isso. É isso. E Mari, eu acho que eu ia fazer uma pergunta para você, Neile, sobre, pra gente finalizar, né? Que é mais, acho que você já deu os 3 passos que o empreendedor precisa ter, né? Que é gostar, planejar e acompanhar, né? Isso. Você acha que esses são os 3 passos importantes que a gente pode deixar aqui para o empreendedor mentalizar? Sim. Vamos voltar um pouquinho no gostar, que é importante, né? Se eu ainda não gosto, comece se aproximando.
né? Hoje, graças a Deus, nós temos uma infinidade de pessoas diferentes, com perfis legais que falam de finanças, que aproximam finanças, tem livros, tem palestras, tem congresso, tem próprios processos de mentoria imersiva, que a gente fez uma recentemente, inclusive, que você vai lá e descomplica esse tema. Então, coloca como meta lá, tem que estar visível todos os dias para você. Finanças precisa estar mais próximo de mim. E também, de novo, da neurociência. Toda vez que um tema é complexo para nós, a gente afasta ele. Finanças não pode ser o último da fila. Ela tem que estar no teu top 3 de prioridade. Senão, você não vai se aproximar dela. Então, a aproximação, né, que é o letramento. Dentro de casa, a gente chama isso de letramento. Legal. Então, porque se eu me aproximo, eu começo... É igual relacionamento e networking. Networking não é quantas pessoas você tem no teu LinkedIn ou quantos contatos você tem. Mas é de verdade quem confia em você. Perfeito. Né? Finanças é sobre isso também. Crie confiança de que realmente finanças é um tema importante, é estratégico. Essa é a palavra, estratégico, que gera valor. Como que eu faço todas as outras rodas girarem? Isso é finanças, tá? Então, esse é o primeiro. Depois, planejamento e controle. Se você fizer esses 3, tá feito. Perfeito. Uma aula. Nossa Obrigada, Senhora. Neile, porque, assim, e com certeza vamos querer o conteúdo, o material que você sugeriu, né, de nos enviar para a gente poder acrescentar aqui no canal, nos canais, né, de distribuição desse conteúdo, que a gente possa deixar à disposição dos empreendedores. A Enele também é uma apaixonada pelo IA, né, no momento, e aí ela até, eu já vi ela apresentando alguns prompts que vocês mesmos criaram dentro de casa. Se você quiser disponibilizar também para todos, para que eles possam testar, analisar e conhecer um pouco mais da consultoria da Enele, eu acho que faz todo sentido você disponibilizar e a gente acrescenta aqui nos canais nossos. A nossa empresa vive desse propósito, que é trazer eficiência financeira para os negócios. E hoje, há 15 anos, a gente trabalha com uma metodologia. Há 5 anos a empresa existe, porque ela começou antes mesmo da CNPJ, essa metodologia. E a gente faz isso no dia a dia, que é automatizar processos, com IA generativa, preditiva, com automações, com inteligência de dados, né? A gente junta tudo isso com finanças e governança. Então, os nossos 3 pilares são finanças, governança e tecnologia. E por isso que eu falei da derrubada de barreira de conhecimento. Porque hoje não é mais só finanças ou só tech. Hoje eu consigo ser tudo isso junto. E é isso que o empreendedor precisa. Ele precisa somar conhecimentos para gerar valor para o negócio. E para o negócio dele gerar valor para fora. Né? Então é isso. Perfeito. Muito bom. Então vamos pro nosso bate-bola, dona Marilúcia e dona... Vamos pro nosso bate-bola aqui que a gente faz, Enele, com todos os participantes. Mari, faça as honras. Vambora. Então, primeiro, você citou nos bastidores que você tem vários livros, conteúdos, sugestões para essa galera se atualizar e pegar essa base finanças, essa mentalidade de finanças que você citou bastante. Então, quais os livros que você indicaria? Ou qual que é o Meu principal? Deus, são muitos, mas eu não vou citar um de finanças. Porque finanças, para mim, é uma área afim. Eu vou citar um livro que eu gostei muito e que até como empreendedora fez muito sentido para mim, que é o The Dixie de Coração, que conta a história do Howard Schultz, que é da Starbucks. E ali dentro ele faz essa junção que eu comentei aqui, né? De estratégia, de como isso reverbera em finanças, de comercial, de posicionamento de cliente, de marca. E eu gosto muito desse livro por isso, porque pro empreendedor ele tem uma visão ampla, né? E que no fim do dia fala sobre resultado. Porque o quanto a minha empresa gera de credibilidade no mercado, isso é finanças. Que legal. Que legal, isso não conheço. Também não? Aí. Também não, quero muito ler. bom. Parece ser interessante. Enele, qual que é uma influência, uma inspiração? Onde é que você busca isso e quem, se você tiver alguém? Como é que é isso para você? Eu, Enele, tenho. Minha avó foi uma grande inspiração para mim. Porque a minha avó nasceu em 1935, no Acre. E na época que mulher não podia estudar, não podia frequentar a sociedade, muito menos trabalhar. Mulher só cuidava da casa e dos filhos, da comida. Então, a minha avó, ela viveu algumas agressões, inclusive físicas. O meu avô tinha um problema com alcoolismo, era alcoólatra. E a minha avó foi uma mulher que apanhou para ir para a faculdade, para estudar. Então, hoje em dia eu tenho filhos e às vezes meus filhos ficam, eu não quero ir para a escola. Eu falo, meu Deus, você tem um privilégio de estar numa época onde a mulher pode ir para a escola, pode estudar, pode trabalhar, pode não deve, né? Por favor, deve. Se assim você quiser, você deve. Então, minha avó foi uma grande inspiração, porque ela enfrentou tudo isso, se formou, chegou a ser reitora da Universidade Federal do Acre, deu um patrimônio para cada filho,
veio para Curitiba já com esse desprendimento, mas querendo muito ajudar as pessoas. E até o último dia de vida dela, ela ajudou muitas pessoas. Então, ela é uma inspiração de valores para mim, de excelência, de vai atrás do que você quer e do giving back, se devolva para a sociedade aquilo que você recebeu com graça de Deus, né? Então, eu vivo muito isso e ela é uma inspiração, não poderia deixar de citar, porque eu tenho valores muito fortes sobre isso, sobre Nossa, que excelência. lindo. Faça bem feito o que você faz. Quando tá sendo visto, quando não tá sendo visto. Honre a vida que você tem, o acordar e estar vivo, né? Isso é importante. Que lindo. Nossa, muito bonito. Conselho. Se você pudesse voltar no tempo, a Eneile voltar no tempo, qual é o conselho que você daria para você mesma? Como empreendedora agora, tá? Lá no Ai. início da consultoria. Agora eu vou contar um gap, né? Volta. Eu tive uma carreira que começou muito cedo. 14 anos foi meu primeiro emprego. E eu sonhava, eu tinha um planejamento. O meu primeiro mapa mental de carreira eu fiz com 14 anos, porque eu era guarda-mirim. E lá a gente fez um exercício, lá eu desenhei que eu ia passar por tais e tais áreas de finanças, que eu ia chegar a CFO e que eu ia chegar ao conselho. Uau. Isso é muito legal. diferente, porque Desde novinha você Sim. já sabia que a você minha queria. carreira foi intencional, as decisões, e eu poderia falar sobre isso muito, um podcast só sobre isso, de como eu tomei decisões e tive oportunidades e coisas que o pessoal falava assim, nossa, você é maluca. Por quê? Porque eu tinha um planejamento muito claro e eu sabia onde eu queria chegar. Então, esse é um ponto bem importante para mim, de ser intencional, de planejar. Que legal. É por isso que você fala tão livremente sobre o assunto de planejamento e finanças. Sim, porque foi algo que eu vivi. E eu não vim de uma família rica. Não vim de uma família rica. Eu cresci estudando e trabalhando. Pagando um preço. Muitas noites, muitos finais de semana, né? E hoje, a chegar nesse ponto de já ter escrito 2 livros, agora tá sendo o terceiro, em novembro sai o quarto. Tá muito podcast, muita palestra, de realmente estar contribuindo muito, devolvendo muito para as pessoas esse conhecimento que eu adquiri arduamente. E aí, nesse sentido, qual o conselho que você daria para você? Menos medo. Porque como eu tive o sonho muito de ser executiva e conselho, B e C-Level, eu não tinha sonho de empreender. Quando surgiu a oportunidade na minha empresa, eu resisti muito. Eu fiquei no mercado 4 anos em paralelo como CFO de 2 empresas. Eu fui de uma, vim para o negócio, fiquei 100%, voltei, fui de novo. Então, eu fiquei jogando com 2 forças, assim, e a vida... uma empresa para dar certo tem que estar o coração inteiro, não pode ser pela metade. Dedicação. Tem que estar ali, tem que estar de corpo, alma e espírito Por inteiro. isso esse livro, Dedique-se de coração. Engraçado, né? Perfeito. Muito Eu bom. também tive o maior medo de começar a empreender. Por que que a gente tem isso, né? Eu também, esse é o conselho que eu me dou também. Para de ter medo, pô, né? A gente... Porque eu colocava lá, assim, o mundo, o empreendedor. E aí eu comecei intencionalmente a participar de grupos de empreendedores, de empresários. Porque é outra linguagem. Eu não sabia nem falar. A primeira vez que eu fiz um pitch para um público de empresários, eu juro, eu tremi igual a vara... E eu não tenho dificuldade de falar. Eu tremi igual a vara verde. Por quê? Porque é outra língua, é outro pensamento, é tudo diferente. Sim. E você podia me colocar para falar para 3 mil conselheiros, 500 mil executivos, eu ia tranquilamente. Mas quando eu me vi diante de 50 empresários, eu falei, caramba, eles falam diferente, eles pensam diferente, eles vivem diferente. Uau. Então, esse medo que me impediu, eu poderia ter alavancado minha empresa muito antes, se eu não tivesse tido tanto medo e tanto apego ao planejamento que eu fiz de ser executiva. Uhum. Boa. Eneile, e uma habilidade essencial que você acha que todo empreendedor tem que ter? Ou uma habilidade essencial que você acha Eu que vou as pessoas falar têm que uma ter? que não é a minha, Tá. mas que eu entendo que é importante, que eu também tenho, adaptabilidade, sem dúvida nenhuma. Eu e nele vivo isso na pele, por exemplo. Quando eu comecei a empreender, eu entendia tudo de finanças, mas nada de comercial, na prática, o tático operacional. Não entendia desenvolvimento de software no tático. E eu precisei me desenvolver. Há 15 anos atrás, eu me propus a fazer um MBA de Data Science e aprender SQL, Python, programar, fazer query, tarará. E isso hoje contribui para que minha empresa tenha sucesso. Porque eu não comecei agora em IA, por exemplo. Comecei lá atrás com o que a gente chama de pé no chão. Então você é uma finanças que programa em Python, é isso? A gente programa em Python, SQL. Que legal. Eu não fui para esse caminho do Python ainda. Inclusive, a gente começou mais raiz. A gente começou com R, porque meu sócio é estatístico. E R é uma linguagem Gosto bem também. tradicional. Sim, tradicional. Nossa, Eu voltou uso algumas aí. linguagens, desvio padrão, né? Como você faz? A gente fala de desvio padrão, né? Na estatística, né? Isso. E networking. Bom, você já comentou sobre ele, mas qual que é a importância? O que você acredita sobre ele? O que é networking para você? Poxa, a gente não é nada sozinho nessa vida, né? E empreendendo a gente vê muito isso.
Vê muito isso. Porque você... Teve dia já, eu gosto de citar esse exemplo, teve dia que eu tava gravando um podcast super chique, renomado, e 2 horas depois eu tava na minha empresa, trocando lixo. Isso é empreender. Ou seja, você joga em todas as posições e não tem tempo ruim, não tem. É 24 horas, teu pensamento tá ali, teu coração tá ali. Isso é sobre empreender. Viver startup é isso também. Quando você fala de networking, é muito estratégico, porque são esses conhecimentos diferentes, essas pessoas que têm acessos diferentes, contatos diferentes, que muitas vezes vão trazer solução para o teu problema. A gente é finito, não tem tudo em nós, graças a Deus. E nós não somos perfeitos. Então, somos pessoas, a gente precisa um do outro. Eu preciso de quem conhece mais de comercial, de quem entende mais de indústria, quem entende mais de estratégia do que eu. Enfim, a gente soma. Isso é networking. E hoje eu sou muito feliz de dizer que eu tenho um network que vale ouro. E que Você, eu inclusive, contribuo, está mas aqui que me retroalimento pelo networking. Porque a gente fez networking em outro ecossistema. Sim. É isso aí. E como é bom a gente poder ter pessoas que confiam na gente para nos indicar, mas a gente também poder indicar pessoas e falar assim, olha, eu conheço essa pessoa que faz isso que você está precisando. Hoje a minha empresa, a gente acessa CFOs e CEOs que confiam muito na gente, porque abrem informações estratégicas e sigilosas do seu negócio, problemas que a gente está ali para ajudar a resolver. E essas pessoas confiam tanto na gente que acabam procurando a gente para coisas que não tem nada a ver com finanças. Né? E a gente precisa ter esse pool, esse ecossistema de pessoas qualificadas, porque a partir do momento que eu indico, meu cliente confia de que vai ter o mesmo nível de entrega. Claro. Então, network é tudo, né? Perfeito. E um filme, uma série que você indica aí pro fim de semana, lá pra sexta-feira, pro empreendedor relaxar? O que você indica? Eu gosto de uma bem raiz, que eu assisti e fez sentido pra mim. Eu gosto muito de série, mas eu vou citar esse, que é o do McDonald's, a da história do McDonald's. Quando a gente fala de crescer, de manter padrão de qualidade, de desenvolvimento de pessoas, de atendimento, que são coisas hoje que as pessoas estão pecando tanto pra olhar, e por isso eu vou indicar essa. E aí é muito legal, porque tem a ver com você, né? Sim. Porque são pessoas operacionais que sabiam fazer um ótimo sanduíche e o cara que comprou a empresa não manjava nada de sanduíche, mas manjava do quê? Finanças. Sim, e o olhar dele era muito estratégico. Total. Muito estratégico. Quando ele conseguia, ele fazia simulações, ele trazia ali pra ver. Então, não poderia deixar de citar essa, né? Bem legal. Muito bom. Vamos concluir esse bate-papo? Meu Deus do céu, não dá vontade de parar aqui de falar com essa mulher sobre finanças, porque é um assunto que eu não domino. Eu percebi agora que eu não domino tanto, tem que estudar mais isso, viu? Finanças não é chato, gente. Finanças é muito legal. Eu adoro números, finanças, BI, adoro, né? Mas é importante como a gente... Nossa, acho que eu tenho que evoluir um monte só nesse papinho aqui. Então, você é empreendedor. E aí, viu que você precisa melhorar? Mas, gente... Eneila, acho que eu quero agradecer de coração, queremos agradecer aqui em nome da Start Growth, sua troca aqui com a gente, né? Eu acho que a gente atingiu um objetivo aqui de entregar um conteúdo muito rico para os empreendedores, né? Então, acho que agradeço. Mari, você quer comentar alguma coisa aí para finalizar, como você sempre comenta? Pois é, vamos lá. Depois de tudo isso, eu tô aqui respirando também, tentando criar uma mentalidade mais financeira. Mas, Eneile, muito obrigada, de coração, assim. Você é uma apaixonada pelo que você faz e isso, sem dúvida nenhuma, inspira a gente a parar para pensar financeira, viu? Com certeza. Eu me inspirei. E eu digo assim, para todos os empreendedores, né? Como a Eneile mesmo já colocou aqui, crescer com desordem total financeira custa muito caro. E às vezes custa caro e custa até a empresa inteira. Então, organizar as finanças não é uma burocracia, é se libertar. E é ter certeza e clareza para decidir as coisas, para definir o seu próximo passo. Segurança para escalar a estrutura, para atrair novos clientes, novos parceiros, novos networking, certos, corretos e ir muito mais rápido ao ponto aonde você quer chegar. Então, é sobre isso. De novo, muitíssimo obrigado por ter participado conosco. Adoramos o bate-papo, espero que vocês também tenham gostado e que tenha colaborado aí no dia a dia desses empreendedores. E, Eneile, como é que as pessoas conseguem falar com você? O meu canal mais forte hoje é o LinkedIn, porque a gente veio do corporativo, então Eneile Guimarães lá. No Instagram, Eneile Guimarães. Mas eu quero dizer
pelo contato, pela confiança que eu tenho em vocês, que também meu contato deixo disponível. Quem precisar de ajuda para saber quais ferramentas, a gente tem várias ferramentas gratuitas, dependendo do tipo da empresa. Eu posso disponibilizar esse material, Sim. modelos de controles. Nele por onde eu começo. Eu também tenho um monte de podcast gravado, gente com conteúdo assim, super qualificado. Boa. Podem Tem um acessar. canal no YouTube também, né? Eu vi uns vídeos seus lá, né? Mas não é meu. Ah, não? Não, é que eu tô em vários canais aí falando de finanças. Eu vi uns mas 4 tem vídeos muito. seus até. Tem muito material qualificado para quem tá começando, para quem quer se aproximar de finanças, Legal. porque é esse meu propósito mesmo, descomplicar finanças para as pessoas. E eu sou super acessível. Tem uma das coisas que todo mundo fala nele, você é extremamente, eu sou muito acessível. E se eu não conseguir ajudar, eu vou conseguir indicar pessoas que possam ajudar com o tema. Dependendo do tipo do tamanho da empresa, eu não posso ajudar, mas eu conheço várias pessoas que podem. Graças a Deus, meu network é super rico. E eu confio muito nesse networking também. Então, podem me acessar que com certeza eu vou ter um prazer enorme de ajudar. Muito obrigado. E é isso aí, Eu que empreendedor. agradeço. E aí? Pra você, empreendedor, fez sentido esse papo? Faltou alguma coisa? Você ficou com alguma dúvida? Pra gente é muito importante também te ouvir. Então escreve aqui embaixo onde você tá vendo esse vídeo ou procura a gente aí nos nossos canais do YouTube, principalmente, que dá pra deixar um comentário, né? Esse podcast, se você tá ouvindo, tá lá no YouTube também. Se tá no YouTube, comenta aqui embaixo. Pra nós é muito importante entender se isso te ajudou, né? E se você ficou com alguma dúvida, que a gente pode te responder aqui no próprio comentário ou até virar um próximo tema pra nós de Perfeito. podcast. Sem Né? dúvida. Então, estamos aqui no penúltimo podcast, Mari, na gravação. Temos o próximo podcast e agradeço vocês aí pela audiência e por estar aqui com a gente sempre nesse aspecto de apoiar empreendedores a chegar mais rápido no próximo nível. Então, até o próximo episódio e obrigado, gente. Tchau. Até a próxima. Muito obrigada pelo convite.